Olá! Bem-vindas e bem-vindos ao Didacast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Uma iniciativa da disciplina de didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Carta Pedagógica de Márcia Eduarda para estudantes da disciplina Didática 2, Organização do Trabalho Docente. Queridos colegas de turma, escrevo esta carta pedagógica com o intuito de estabelecer relações entre a leitura de uma obra de Paulo Freire com o tema da Unidade 2 da disciplina Didática 2, Organização do Trabalho Docente, ministrada pela professora Carolina Cardoso. Como estudante de escola pública, já tinha ouvido falar de Paulo Freire. Muitos professores e professoras já haviam comentado sobre o autor e pedagogo brasileiro reconhecido e valorizado além-mar. Porém, não havia surgido nenhuma oportunidade de conhecê-lo e prestigiar suas obras até então. Ao ingressar no curso de pedagogia da nossa universidade, o conheci. Lembro que a proposta de seminário da disciplina Introdução à Pedagogia, ministrada pela professora Maria Silvia Cardoso Carneiro, consistia em ler um dos capítulos do livro Pedagogia da Autonomia. A turma havia sido dividida em grupos e cada grupo ficou responsável pela leitura e apresentação de um dos capítulos da obra, de modo que, ao final, mesmo que não tenhamos lido o livro na íntegra em razão da inviabilidade de tempo, saberíamos dos assuntos abordados através dos nossos colegas. Consistia-se, assim, para além de uma apresentação de seminário, um convite para continuarmos a leitura e o estudo de Paulo Freire. Meu grupo ficou responsável pela leitura do segundo capítulo, intitulado Ensinar não é transferir conhecimento. Lembro que foi uma leitura difícil. Meu grupo passou por algumas dificuldades para compreender o que o autor queria dizer neste capítulo. Fomos em busca de dicionários, nos reunimos algumas vezes e solicitamos a ajuda da professora. Ela, que ainda hoje é muito acolhedora e querida, nos ajudou do início ao fim. Após a nossa apresentação e discussão com a turma a respeito do capítulo lido, compreendi o que Paulo Freire quis dizer. A minha jornada no curso de pedagogia também me ajudou. Sem sombra de dúvidas, ensinar não é transferir conhecimento. No processo dialógico da educação, todos os sujeitos das e nas práticas pedagógicas ensinam e aprendem. Neste processo, ocorre a apropriação do conhecimento socialmente produzido. É um processo em que o ensino e a aprendizagem são coletivos, a fim de formar sujeitos ativos e críticos para sua emancipação. Para a escrita desta carta, dentre as obras freirianas sugeridas pela professora Carolina, escolhi o livro Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, e realizei a leitura da edição publicada em 1997. No período de recesso que tivemos no mês de outubro, comecei a ler este livro. Contudo, muitas coisas aconteceram em minha vida pessoal e eu não pude concluir a leitura. O semestre começou e, infelizmente, não abri mais o livro. Agora, ao retomar essa atividade, decidi que seguiria a leitura das cartas para a escrita desta que está sendo endereçada a vocês. Fiz a leitura então da 7ª carta, intitulada De falar ao educando, a falar a ele e com ele, de ouvir o educando, a ser ouvido por ele. Eu a adorei. Agora muito mais acostumada com o modo com que Paulo Freire conduz sua escrita e também com as experiências conquistadas no decorrer do nosso curso, a leitura foi tranquila. Se trata de uma carta curta, porém que me proporcionou muitas aprendizagens. Concordo com o autor quando ele diz que o ato de escutar os estudantes proporciona que eles e elas também nos escutem. Em minha opinião,
Esse processo de escuta e fala contribui profundamente para a relação de ensino e aprendizagem, pois permite que os nossos planejamentos e as nossas avaliações, ou seja, nossas ações pedagógicas, contemplem a realidade dos estudantes. Permite que passe de um currículo fechado, rígido e homogêneo para um que acolha as diferenças, transformando-as em vantagem pedagógica, como nos aponta Ferreiro no texto citado por Vera Candor, uma das autoras de referência da nossa disciplina. Ao ler essa carta, pude relacionar o assunto abordado com a minha experiência no estágio obrigatório nos anos iniciais do ensino fundamental. Em decorrência da organização do calendário da universidade e o da escola a qual realizamos o estágio, nossa inserção ocorreu de maneira atropelada e corrida. Em uma semana, realizamos a nossa observação durante o ciclo da diversidade, este que foi organizado pela própria escola, bem como nos reunimos com a professora regente da turma do estágio. 2 semanas depois, realizamos a nossa observação participativa durante os dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro de 2021. Minha dupla e eu realizamos o nosso estágio na turma do 2º ano, composto por 11 crianças que estão no ensino remoto. Ao conversar com a professora coordenadora do estágio, estabelecemos que a nossa participação teria como objetivo conhecer e escutar as crianças. Minha dupla e eu elaboramos videocartas contando sobre as nossas vidas, as histórias dos nossos nomes e os nomes dos nossos animais de estimação. A nossa ideia era dar o pontapé inicial da conversa com as crianças a partir das videocartas. Depois faríamos a proposta de uma atividade. No primeiro dia da nossa participação, com um frio na barriga, exibimos as nossas videocartas. Após as exibições, começamos a conversar com as crianças. Que momento especial! Em poucos segundos, as crianças estavam falando de si mesmas, dos seus nomes, o que mais gostavam de fazer e quais eram seus animais de estimação. Fomos apresentadas aos animais de estimação que as crianças tinham em casa. No meio disso tudo, também fomos apresentadas aos demais integrantes das famílias delas. Uma das crianças chegou a correr até a rua da sua casa porque queria nos apresentá-la. Foi muito emocionante. Depois desse momento de escuta e conversa, propusemos uma atividade. Se vocês fossem fazer uma videocarta para nós, o que gostariam de contar? Como algumas crianças ainda estavam no processo de alfabetização, também consideramos os desenhos como registro escrito. Ao final da aula, solicitamos que as crianças pedissem ajuda aos seus responsáveis para que tirassem fotos das suas produções e as enviassem para o contato da professora regente. Os outros 2 dias da nossa participação foram planejados a partir dos resultados desse primeiro dia. O poema e a história que lemos para elas, bem como as atividades propostas, também tiveram como base o primeiro dia. Enfrentamos alguns desafios nos dias seguintes, mas essa observação participativa contribuiu e muito para a nossa formação, que é permanente. A leitura da carta de Paulo Freire, essa experiência no estágio e as nossas aulas no curso me fizeram refletir sobre a importância de ouvir e valorizar as experiências e os saberes das crianças. Neste processo dialógico de ensino e aprendizagem, em que ouvimos as crianças e somos ouvidas por elas, conseguimos pensar e concretizar ações pedagógicas que produzam sentido e que sejam significativas aos sujeitos das e nas práticas pedagógicas. Deixo aqui o trecho mais significativo para mim da carta de Paulo Freire que eu li e utilizei como referência para a escrita dessa carta pedagógica, na qual o autor fala sobre a difícil, mas possível e prazerosa experiência de falar aos educandos e com eles. Abre aspas. O diálogo não apenas em torno dos conteúdos a serem ensinados, mas sobre a vida mesma, se verdadeiro, não somente é válido do ponto de vista do ato de ensinar, mas formador também de um clima aberto e livre no ambiente da sua classe. Fecha aspas, Freire, 1997.
Me despeço nesta carta aberta a novas discussões acerca deste tema. Espero que, de alguma forma, minha escrita tenha ajudado a refletir sobre os sujeitos das e nas práticas pedagógicas. Abraços, Márcia Eduarda. A terceira temporada do Didacast é dedicada à leitura de cartas pedagógicas escritas no segundo semestre de 2021 por estudantes do curso de Pedagogia da UFSC na disciplina Didática 2. A carta de hoje foi escrita pela acadêmica Márcia Eduarda Garcês Isaac e lida por mim, Carolina Cardoso, professora de Didática. Edição: Isabelle Calazans, estudante do curso de Licenciatura em Pedagogia e bolsista deste projeto de extensão. E você? Já produziu uma carta inspirada em obras de Paulo Freire? Que tal escrever sua carta pedagógica e compartilhar aqui no Didacast? Quem tiver interesse em participar dessa temporada, pode enviar um e-mail para didacast@gmail.com ou uma mensagem pelo direct do @didacast no Instagram, que entraremos em contato. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe esse podcast, fique atento aos próximos episódios e continue ousando.